É, pessoal, o DeepSeek está causando um abalo sísmico na inteligência artificial. Esse modelinho gratuito aberto está deixando todo mundo de cabelo em pé. Muitas pessoas estão elogiando e a gente precisa dar uma comentada um pouco mais aprofundada no que está acontecendo aqui. E também vamos dar uma olhadinha no que a OpenAI está fazendo em relação a ser uma empresa com fins lucrativos. Sim, agora é oficial. Ela vai mesmo se tornar uma empresa com fins lucrativos. Vem comigo pra gente entender isso aí. É isso aí, vamos lá. Pessoal, sempre agradecendo a todo mundo que se inscreveu, a todo mundo que deixou seu like, um agradecimento especial a todos os membros do canal que patrocinam esse projeto de inteligência artificial. Então olha só, a OpenAI confirma os planos para transformar seu braço com fins lucrativos em uma corporação de benefício público. Vamos entender isso aqui porque esse rolo aqui é grande, a gente já falou bastante dele, mas agora as coisas vão começar a ficar mais claras. A OpenAI quer transformar seu braço lucrativo no que é chamado de corporação de benefício público, um modelo de negócio que tenta equilibrar ganhar dinheiro com fazer o bem à sociedade. Então vamos dizer assim, eles continuam com essa ideia de fazer o bem para a humanidade, mas ao mesmo tempo ganhando dinheiro. Que muita gente vai entender que tá tudo ok, mas que nem todo mundo tá tão feliz com isso. Após meses de rumores, a OpenAI compartilhou detalhes dos seus planos de reorganização. A empresa de IA está buscando transformar sua divisão com fins lucrativos em uma Delaware Public Benefit Corporation, o que a deixaria buscar lucros e impacto social. E isso está deixando muita gente confusa. Afinal, ela era uma empresa sem fins lucrativos, agora que ela tá bombando, que ela tá cheia de dinheiro, agora ela vai virar com fins lucrativos. Isso aí não tá certo, vamos entender. O que uma transição do PBC significaria para a OpenAI? A OpenAI diz que seu braço sem fins lucrativos manteria sua participação existente na entidade com fins lucrativos, com essas ações se convertendo em ações da PBC a um valor justo de mercado determinado por especialistas financeiros externos. A mudança criaria uma das organizações sem fins lucrativos mais ricas de todos os tempos, afirma a OpenAI, com sua própria equipe de liderança e equipe focada em trabalho de caridade em áreas como saúde, educação e ciência. Gente, esse negócio assim de fazer uma coisa sem fins lucrativos se tornar a coisa mais rica de todos os tempos é o que tá incomodando geral. A OpenAI tá de boa, mas quem tá vendo de fora não tá muito feliz não. Enquanto isso, a PBC teria controle total sobre as operações comerciais da OpenAI. Sobre o ponto de vista da lei dos Estados Unidos, as PBCs devem considerar os interesses de todas as partes interessadas, funcionários, clientes e o meio ambiente, não apenas os lucros. Os líderes da PBC precisam relatar seu progresso em direção às metas sociais pelo menos a cada 2 anos. Então seria uma coisa meio que assim, a PBC, que é a parte de corporação de benefício público, ela tem que ter o interesse dos funcionários, dos clientes e do meio ambiente. Quando a gente pensa na OpenAI, essa parte do meio ambiente aqui tem mais a ver com o tamanho dos servidores, coisas assim, e menos a ver com a tecnologia em si, né? Porque tem muita empresa que tem um impacto ambiental direto, né? Porque ela faz um produto químico ou porque ela faz alguma coisa que causa algum impacto ambiental, mas não é o caso da inteligência artificial. E quando eu penso em meio ambiente, as coisas que tem a ver em relação ao OpenAI seriam mais os servidores, que eles são físicos, eles existem em algum lugar, os computadores, né, desses servidores, e basicamente a matriz energética, que são as hidrelétricas, ou mesmo a energia nuclear, que eles estão bastante cogitando falar sobre isso agora. Mas na questão do meio ambiente, não seria aquela coisa assim, de uma super novidade, de um super impacto, seria mais manter as coisas como elas já estão. E me parece, posso estar errado, que no caso deles não seria algo muito distante do que eles já estão fazendo, principalmente porque eles não vão fazer hidrelétrica e não vão fazer servidores, eles estão trabalhando em parceria com empresas que fazem isso. Então parece que não muda nada. Para o OpenAI, a estrutura do PBC oferece uma vantagem fundamental: acesso mais fácil ao financiamento de investidores tradicionais, ao mesmo tempo em que mantém sua missão original de desenvolver AGI para beneficiar a humanidade incorporada em sua base legal. E é aqui que a galera estava se enroscando, porque agora ela vai conseguir basicamente financiamento infinito, e que isso antes estava sendo limitado. E aí eles continuam aqui, ó: mais uma vez precisamos levantar mais capital do que imaginávamos. Os investidores querem nos apoiar, mas nessa escala de capital precisam de capital convencional e menos de capitalização estrutural, escreve a OpenAI. Mas de certa forma eles estão destravando a portinha do dinheiro ali, e isso significa que em 2025 agora eles devem crescer muito de tamanho, e isso vai ser assustador, principalmente porque o Elon Musk já está contratando o maior servidor do mundo, e se a OpenAI entrar nessa corrida, ela também vai conseguir criar um ainda maior que o próprio Elon Musk. Só que aqui, ó, eles comentam, né, teve uma reação negativa da AGI vinculada aos lucros. Vamos entender o que é isso. O anúncio da OpenAI vem na esteira de uma reportagem do The Information, revelando que seu acordo com a Microsoft não apenas define a AGI como uma IA que supera os humanos nas tarefas economicamente valiosas, mas também estabelece uma meta de lucro de pelo menos 100 bilhões em retornos para investidores. Gente, é aquela coisa, né? A gente vai fazer benefício para a humanidade e 100 bilhões para os investidores. Esse é o plano. O que está incomodando e deixando as pessoas desconfortáveis, principalmente em relação à AGI, é que vai ter uma empresona mandando
no mundo inteiro e com uma forte dominação que vem de uma tecnologia que não é acessível para todo mundo. E que quem ficar nessa panelinha aqui da OpenAI vai estar muito bem na vida pro futuro, e quem tiver de fora vai assistir a vida como se fosse uma novela que acompanha só os capítulos. O vazamento gerou crítica, com alguns acusando a OpenAI de misturar suas ambições elevadas de AGI com a ganância nua e crua. Ao anunciar a estrutura do PCB agora, a empresa pode estar tentando acalmar as preocupações sobre sua crescente comercialização. E essa ganância nua e crua aqui, todo mundo que é bilionário sempre diz que ele é o bonzinho e que ele não é ganancioso, e que ele demonstra isso mostrando lá as doações que eles fazem. Isso aqui é a coisa mais normal. E isso aqui não é só de gente bilionária não, isso aqui é de todo mundo. Todo mundo se acha do bem e os outros que são do mal. Então assim, eu já falei disso e eu sempre acho que quem elogia a si mesmo, a gente tem que desconfiar, e esse caso não foge à regra não. Mas para ser justo, sobre a liderança de Sam Altman, a OpenAI sempre foi aberta sobre a necessidade de gerar receita para financiar sua cara pesquisa em AGI. Desenvolver sistemas avançados de IA requer investimentos massivos em poder de computação, talento e infraestrutura. Sem um fluxo constante de dinheiro, a empresa argumenta que sua missão de criar AGI benéfica seria impossível. Eu não sei se eu concordo com isso aqui. Como a gente não criou ainda, não dá pra saber se ela é tão cara assim. De repente a gente faz uma curva ali, a gente já descobre e não precisa disso tudo, mas os 100 bilhões continuam valendo, né, gente? Com a OpenAI ainda no vermelho e sem expectativa de lucro anual até 2029, e isso é importante, gente. Ó, tá todo mundo achando que eles já estão lucrando atualmente com esses planos de R$1.200 e coisas assim. Não tão. Se você fizer a conta ali na ponta da caneta do custo computacional e o tanto de clientes que eles têm e fazer alguma estimativa nesse nível, você vai perceber que hoje eles ainda estão ali ganhando pulmão para ver o que acontece no futuro. O marco de 100 bilhões parece distante, e de acordo com o The Information, a Microsoft terá acesso a qualquer tecnologia da OpenAI até 2030, independentemente de a AGI ser declarada, uma provisão que pode ser removida do contrato de qualquer maneira. Bom, em outras palavras, a OpenAI tem essa questão, né? Tem que atingir a AGI. Mas aqui ele já tá falando assim, bom, mas essa questão de ter que atingir a AGI, uma vez que eles estão mexendo pra caramba, talvez nem mude nada agora. Eles possam mudar essa cláusula aí e está resolvido. Mas o que vem acontecendo, enquanto eles não mudam essa cláusula, eles ficam cada vez mais subindo a régua da AGI, dizendo que não chegou, não chegou, não chegou, não chegou, só pelo fato de que se eles disserem que chegou, essa missão da OpenAI termina. E aí, o que você acha? Comenta aqui embaixo. 100 bilhões tá top ali? Hoje a empresa tá avaliada em aproximadamente 160 bilhões de dólares. Isso significa que no longo prazo, o valor dela é conseguir esses 100 bilhões com certeza e ainda sobrar 60. E para vocês terem uma ideia, a xAI tá estimada mais ou menos em 40 bilhões de dólares, que é bem menos da metade desse valor todo, é basicamente um quarto. E sempre lembrando, gente, esses valores, esses números aqui, eles estão realmente gigantescos. Não pensem só em bilhões de dólares, pensem que esses 100 bilhões de dólares são um impacto social da mesma magnitude. Não é todo dia que surge empresa de 100 bilhões de dólares aí no planeta. Essa é uma coisa super rara. E se esses valores estão altos, é porque o impacto social vai ser gigantesco mesmo. Comenta aqui o que você está pensando em relação a isso. Próxima notícia. O LLM chinês de 5,6 milhões da DeepSeek abala a elite da IA. Olha que interessante, a gente estava falando de 100 bilhões e agora estamos dizendo que a China está falando de valorzinhos assim de 5,6 milhões. Eu já fiz um vídeo aqui falando do DeepSeek, comentando o que aconteceu, mas agora a notícia é um pouco mais profunda. Uma startup chinesa está provando que não precisa dos bolsos fundos para construir uma IA de classe mundial. E isso impacta diretamente na notícia que a gente acabou de ler, que está falando que precisa de dinheiro absurdo. O mais recente modelo de linguagem da DeepSeek compete cabeça a cabeça com gigantes da tecnologia como o Google e OpenAI, e eles o construíram por uma fração do custo usual. E até sei que no vídeo que passou algumas pessoas comentaram: ah, o DeepSeek na verdade é o OpenAI disfarçado, eles estão usando o modelo da OpenAI, eles colocaram ali. Eu perguntei pro chat, ele falou que era o ChatGPT. Gente, isso não é prova. Perguntar pro chat se ele é o ChatGPT não é prova. Eu lembro bem no começão, quando o Bard lá da Google foi lançado nas primeiras versões, se você perguntasse pra ele qual modelo que ele era, ele também se atrapalhava todo. E o importante, esse modelo aqui, o DeepSeek, ele tá online gratuito sim. Olha aqui, ó. Se vier na Hugging Face aqui, entrar no DeepSeek V3 aqui e vier tanto na versão de base quanto na versão V3, isso foi disponibilizado aproximadamente 15 horas atrás, ou seja, ontem, eu consigo sim encontrar os arquivos aqui, ó, de treinamento, ó, Model Safe Tensors e tudo mais. Esses arquivos aqui são o modelo, que é um pouquinho grande, mas tá aqui, tá disponível. Não é todo mundo que vai conseguir rodar no PCzinho de casa, mas tá ali, gratuito e abertão. De acordo com a empresa de testes independente Artificial Analysis, o novo modelo V3 da DeepSeek pode competir com sistemas de IA mais avançados do mundo, com um custo total de treinamento de apenas 5,6 milhões de dólares. Isso é notavelmente baixo para um modelo desse calibre. E lembrando que eu sempre comento, né? Peguem essas notícias que falam bem desses modelos, mas nunca deixem de testar o modelo, porque o teste que a gente faz é o que vale, né? Mas o que eu percebi dos comentários da galera é que já tem gente que já tá usando o DeepSeek já faz bastante
bastante tempo e que comentou que só melhorou agora com essa versão 3. No abrangente índice de qualidade de Artificial Analysis, que combina resultados de vários benchmarks, o DeepSeek V3 marcou 80 pontos. Isso coloca no nível superior, lado a lado de pesos pesados da indústria como o Gemini 1.5 Pro, Claude Sonnet 3.5. Enquanto os modelos mais recentes do Gemini, do Google e da OpenAI ainda lideram o grupo, o DeepSeek V3 superou todos os outros modelos de código aberto disponíveis hoje. E aí ele mostra, né, essa Artificial Analysis Quality Index aqui, ó, dizendo aqui, ó, que a versão 2, que estava aqui no fim da fila, na versão 3 veio aqui, ó, logo atrás do Claude, logo atrás do Gemini e logo atrás do O1 Preview, do O1 Mini. Quem ficou depois dele? GPT-4 4o, Qwen 2.5, Nova Pro, Llama 3.3, Mistral Lord e um monte de gente para trás aqui, incluindo o GPT-4 Mini. E lembrando que se você for no site deles lá, a versão deles é aberta e gratuita. O modelo realmente brilha em tarefas técnicas e ele marcou impressionantes 92% no teste de programação do Human Eval e demonstrou fortes habilidades matemáticas com uma pontuação de 85% no desafio Math 500. Essas capacidades se baseiam no trabalho anterior da DeepSeek com seu modelo de raciocínio R1 no final de novembro, que ajudou a aprimorar as habilidades de resolução de problemas do V3, e até mesmo o pesquisador-chefe da Meta, Yann LeCun, percebeu o chamado modelo de excelente. Já falamos do Yann LeCun na notícia de hoje cedo, mostrando que ele já está querendo colocar emoções aqui na inteligência artificial. E esse cara aqui, ele é super tradicional, ele é super difícil de arrancar um elogio, ele é aquele cara da matemática que só gosta de falar coisas exatas. Arrancar um elogio dele é super difícil. Imagina assim que ele é a versão Nicoleles da inteligência artificial. É aquele cara que só reclama. Eu sempre acho divertido quando a gente consegue arrancar um elogio de uma pessoa que só reclama, porque é aquele momento que você fez alguma coisa que realmente faz sentido. E aqui é a mesma avaliação nos outros testes, né? A versão 2.5 e a versão 3. Ela tá sempre vindo pro começo da fila e ela tá liderando aqui, ó, o totozinho da lista dos grandões pros pequenininhos. Isso é bem interessante. Claro, pontuações de benchmark impressionantes nem sempre significam que o modelo terá um bom desempenho em situações do mundo real, mas a comunidade de IA está tomando nota, particularmente porque a DeepSeek combina resultados de testes fortes com custos de treinamento excepcionalmente baixos e tem sido completamente transparente sobre sua abordagem técnica. Isso é realmente interessante, né, gente? Os caras estão fazendo a coisa de forma transparente, de forma aberta. Eu concordo demais com essa ideia de não confiar em benchmark. A gente tem que sempre testar mesmo, porque esses valores aí são sempre muito lindos. Mas eu confio no comentário da galera aqui. E pelos testes rapidinhos que eu fiz ali, tá tudo ok. Ela tá respondendo o teste do copo certinho, que era um teste que todo mundo costumava errar. E o teste de raciocínio dela ali, mais longo prazo, aparentemente também tá tudo ok. Fazendo mais com menos. Os números contam uma história notável sobre a eficiência do DeepSeek, de acordo com o especialista Andrei Karpathy, que é outro gigante da inteligência artificial. Ele trabalhou no OpenAI, trabalhou na Tesla, hoje ele tá com uma empresa específica dele de educação de inteligência artificial. Inclusive eu preciso dar uma olhada para ver o que tá acontecendo lá, porque de repente tem novidade. Treinar um modelo tão sofisticado normalmente requer um poder de computação massivo, algo entre 16 mil e 100 mil GPUs. E aí ele comenta, a DeepSeek conseguiu isso com apenas 2.000 GPUs rodando por 57 dias, usando 2,78 milhões de horas de GPUs em chips da NVIDIA H800 para treinar seu modelo de 671 bilhões de parâmetros. Gente, se vocês olharem esse número de dias aqui e vocês estão acostumados com as notícias que eu tô falando, 57 dias é bastante, é bem mais do que normal. Em geral você faz em 15 dias, 10 dias, em bem menos tempo. E aqui, ó, que ele tá falando, ó, ao invés de 16 mil e 100 mil GPUs, eles usaram 2.000. Para colocar isso em perspectiva, a Meta precisou de 11 vezes mais poder de computação, cerca de 30 milhões de horas de GPU para treinar seu modelo Llama 3, que tem menos parâmetros com 405 bilhões. E aqui, isso que ele tá falando é um ponto de melhoria. Eles estão conseguindo fazer mais com menos. Karpathy chama o orçamento da DeepSeek de uma piada para um modelo desse calibre, que ele tá claramente ironizando, né, gente? Eles estão fazendo muito com pouco, destacando quão importante a eficiência do recurso se tornou. Você tem que garantir que não está desperdiçando o que tem, e isso parece uma boa demonstração de que ainda há muito a ser feito com dados e algoritmos. Apesar desses ganhos de eficiência, ele diz que grandes clusters de GPU ainda serão necessários para desenvolver modelos de linguagem de fronteira. Que nesse nível aqui que ele está querendo dizer, eles fizeram um grande avanço e mostraram que dá para fazer muito com pouco, mas ainda não estamos falando de caras que vão competir com o Claude e com outros modelos. Ele ainda assim tem gente na frente dele. E aqui eles mostram aqui os custos, né? O custo do treino, ao H800, o custo que eles pagaram, pré-treinamento e tudo mais, com mais informações. E aí eles comentam, ó, parte do sucesso da DeepSeek vem da necessidade. Isso é bem interessante, ó. Como a empresa chinesa enfrentando restrições de exportação dos Estados Unidos, eles têm acesso limitado aos chips mais recentes da NVIDIA. Mas a China tá sim sofrendo restrições dos Estados Unidos e ela tá tendo que se virar com o que tem. E isso faz com que as pessoas usem a cabeça, né? E num cenário de economia de dinheiro, eles vão acabar se destacando e criando uma coisa mais eficiente. A empresa teve que trabalhar com GPUs H800, chips de IA projetado pela NVIDIA com capacidades reduzidas
feitos especificamente para o mercado chinês. Tá entendendo? Esse H800 é feito para a China. E esses chips têm velocidades de conexões muito mais lentas entre os GPUs em comparação aos H100 utilizados em laboratórios ocidentais. A DeepSeek transformou essa limitação em uma oportunidade ao desenvolver suas próprias soluções personalizadas para comunicação de processador, em vez de usar opções prontas para uso. Parece um clássico de restrições que impulsionam a resolução criativa de problemas. E é isso que eu tento passar para vocês, gente. Nós aqui no Brasil, o nosso cenário nós não temos nem essa H800, nós não temos a OpenAI, nós não temos absolutamente nada. Qual que é o caminho que o Brasil tem que tomar para conseguir driblar todas as dificuldades, para conseguir olhar para esse cenário e criar a própria inteligência artificial? Por que eu tô falando isso? Por que eu tô insistindo demais nisso? Gente, eu não sei se caiu a ficha para vocês, mas pode acontecer de que uma China ou os Estados Unidos desenvolvam uma inteligência artificial tão superior que eles realmente liderem o planeta, no sentido de eles automatizarem coisas que a gente não vai automatizar e de que eles não precisem trabalhar para coisas que o resto do mundo vai ter que trabalhar. Não contem com essa expectativa da renda básica universal. Pode ser que isso não exista. Pode ser que seja uma empresa que use internamente aquelas inteligências artificiais para ela mesma e use aquilo para gerar lucro e nunca comercialize. Tem que ficar atento nesse problema. E a gente não tem muito tempo para correr atrás disso, não. Pressão de preço. As operações enxutas e a estratégia de preços agressivas da DeepSeek estão forçando os players estabelecidos a tomarem nota. Enquanto a OpenAI continua a perder bilhões de dólares, a DeepSeek está adotando uma abordagem radicalmente diferente. Eles não estão apenas oferecendo seu melhor modelo a preços acessíveis, mas também estão o tornando completamente de código aberto, até mesmo compartilhando os pesos do modelo, que eu acabei de mostrar ali no começo, mas eu mostro de novo. Olha lá os pesos aqui, ó. DeepSeek, da DeepSeek AI, modelos aqui, ó. Assim, esse tamanho aqui, você já sabe que são Safe Tensors, né? E o programinha aqui tá prontinho para você baixar e rodar. Não é qualquer computador que roda, provavelmente você vai ter que rodar isso na nuvem, mas a disponibilidade está lá. De acordo com o Artificial Analysis, embora a DeepSeek V3 custe um pouco mais que o GPT-4 Mini da OpenAI ou o GPT 1.5 Flash da Google, ele ainda é mais barato que os outros modelos com capacidades similares. Eles oferecem um desconto de 90% para solicitações em cash, tornando a opção mais econômica em sua classe. E aqui ele está falando do uso da API, né? Se você é programador e você quer usar os servidores da DeepSeek, ao invés de baixar o modelo, o custo vai sair um pouquinho mais alto. Para quem não é programador, usa lá que é de graça. Eu tô reforçando isso porque muita gente pergunta, né? É de graça ou não é? A empresa aumentou os preços de sua versão anterior, dobrando o custo de entrada de 0,27 milhões por tokens e aumentando o custo de saída para 4 vezes, que é 1,10, mas eles estão suavizando o golpe, mantendo a V3 no preço antigo até o início de fevereiro. Então até o início de fevereiro é o preço antigo, gente, aproveita. E qualquer um pode experimentá-la gratuitamente na plataforma de bate-papo da DeepSeek, que eu já mostrei no outro vídeo. Aqui é aquela coisa, né? As restrições impulsionam o progresso. E nesse caso especificamente, que a gente está criando uma tecnologia nova, é um bom momento para começar a enxugar os custos, né? O V3 da DeepSeek mostra uma consequência interessante das restrições de exportação dos Estados Unidos. O acesso limitado ao hardware os forçou a inovar o lado do software. Isso pode ser particularmente relevante para o desenvolvimento de IA europeia. A DeepSeek mostra que construir uma IA de ponta nem sempre requer clusters de GPU massivos, é mais sobre usar os recursos disponíveis de forma eficiente. Isso importa porque muitos modelos avançados não chegam à União Europeia, já que empresas como a Meta ou OpenAI não conseguem ou não querem se adaptar ao ato de inteligência artificial da União Europeia. Gente, a União Europeia colocou algumas regras ali e tem muita inteligência artificial que não está conseguindo chegar lá na União Europeia, porque a regulamentação eles estão pegando bastante pesado. Existe uma discussão entre regulamentar e não regulamentar. Um dos caras que foi mais aberto em relação à regulamentação, num sentido que eu considerei mais ponderado, foi o Ian LeCun, que ele comenta assim, cara, na pesquisa não tem que regulamentar, ou melhor, tem que ter regulamentação básica, lá na pesquisa, lá dentro das empresas. Fora das empresas tem que ter uma regulamentação mais alta, porque a hora que essas coisas saem das empresas e se tornam produtos, aí sim pode existir um certo risco, porque esse ponto de vista permite que a pesquisa seja feita, ainda que nem tudo que vai ser pesquisado vai ser liberado por público, por questões de segurança e tudo mais. E uma coisa que vale a pena falar aqui em relação à pesquisa, que também tem a ver com o Ian LeCun, que ele também criticou, é que é o seguinte, gente, antigamente você fazer parte de uma universidade era uma coisa excelente, porque as universidades oferecem para os alunos acesso aos papers, acesso às pesquisas, acesso a essas coisas que custam muito caro e que em geral um aluno não tem. Mas o que ele está falando é que agora nessa nova geração de inteligência artificial, nem as universidades estão conseguindo ter o hardware para conseguir fazer os treinamentos e para conseguir fazer a pesquisa no mesmo nível que uma empresa privada. Isso significa que no caso da inteligência artificial, de fato vão ser as empresas privadas com suas pesquisas privadas, com tudo fechado, que vão decidir se abrem ou não a pesquisa, que vão decidir se publicam ou não as coisas, e que faz com que essa tecnologia de inteligência artificial não seja como as outras tecnologias que vão sendo pesquisadas de forma aberta, que estão nas bibliotecas, que estão em sites de ciência. Isso é bastante preocupante, porque isso aí sempre aconteceu, por exemplo, na área farmacêutica, que a pesquisa é feita pela indústria privada, mas agora vai começar a acontecer na parte de inteligência artificial
de forma muito mais poderosa. Então vamos acompanhando. Mas não espere que os data centers desapareçam tão cedo. A indústria está mudando seu foco para escalar o tempo de inferência, a quantidade de tempo que o modelo recebe para gerar respostas. E é aqui que vem o O3, o One, o Thinking da Gemini e por aí. Se essa abordagem decolar, a indústria ainda precisará de computação significativa e provavelmente mais dela ao longo do tempo. O que ele está querendo dizer é, bom, você pode até treinar mais rápido o seu modelo e economizar dinheiro na hora do treino, mas se o custo vem na hora de você fazer as perguntas, se o custo vem na hora da reflexão, isso ajuda, mas não resolve. Mas de certa forma, pelo menos ali, o custo da hora da reflexão fica por conta do bolso de quem está usando a inteligência artificial. Se usar bastante, vai gastar bastante, se usar pouquinho, vai gastar pouquinho. Deixa nos comentários aqui o que você está pensando, se você acha que tem alguma chance do Brasil entrar nessa corrida, porque eu tento sempre transmitir para vocês que busquem encontrar um caminho para conseguir criar uma OpenAI brasileira, para criar uma DeepSeek brasileira, porque os custos são absurdamente altos, mas quem não se mexe fica para trás. Se você quiser apoiar o canal para continuar vendo vídeos como esse, seja membro. Os membros têm acesso ao grupo do WhatsApp, vídeos antecipados. É isso aí, deixa aquele like, valeu!